Quarta estrofe do poema. Ainda indeterminado é o sujeito que vem, com o verbo no singular, no campo vive-se bem. O si é quem indetermina e você nem imagina que outra regra ainda tem. Bom, na quarta estrofe nós temos um outro formato no qual o sujeito indeterminado pode aparecer, que é com o verbo na terceira pessoa do singular. Se você pegar o verbo dessa oração, vive-se. Quem é que vive-se? Ele, né? Terceira pessoa do singular. Ele vive. Mas aí tem um porém. O verbo vai estar na terceira pessoa do singular, mas vai estar acompanhado da partícula se. O se é quem vai indeterminar o sujeito. Ele serve como índice de indeterminação do sujeito. Então, não vamos esquecer. O sujeito indeterminado aparece na terceira pessoa do plural, né? E aparece também na terceira pessoa do singular. Só que a diferença é que na terceira pessoa do singular, ele vai estar acompanhado do pronomezinho se. No campo, vive-se bem. Quem é que vive-se bem no campo, né? Não podemos saber quem vive-se bem aí. Bom, é indeterminado. Outra situação na qual o sujeito pode ser indeterminado. Com verbo no infinitivo, infinitivo pessoal, amar é sempre importante, este exemplo é genial. Veja que se perguntar, quem é que, ao verbo amar, resposta não anormal. Mais um exemplo no qual nós teremos um sujeito indeterminado, né? Nós temos um verbo aí no infinitivo impessoal. O que é o verbo no infinitivo? É quando ele não está conjugado. Amar não está conjugado em nenhuma das 6 pessoas do discurso. Eu não posso dizer eu amar, nem tu amar, ele amar, nós amar. O verbo está no seu formato normal. Não está conjugado em nenhuma pessoa do discurso, o verbo amar aí. Por que a gente chama ele de infinitivo impessoal? Não está relacionado a nenhuma pessoa. Se eu perguntar, quem é que amar? Ou o que é que amar? Eu não vou achar resposta. Se eu não achar resposta para a pergunta, o que é que? Nem para a pergunta, quem é que? Eu não terei sujeito. Então, por isso aí é um sujeito indeterminado, ok? Então, são 3 formas nas quais o sujeito indeterminado pode aparecer. Na outra estrofe, nós temos o tipo de sujeito expresso classificado como sendo sujeito composto, ok? Fiquem atentos. Ela diz o seguinte: João e Lucas jogam bola. São 2 núcleos, atenção. Temos sujeito composto. Confundir, ninguém vai não. Nesta ação de jogar, é possível comprovar 2 núcleos na oração. Lembram lá da oraçãozinha do início? Dona Ana comeu bolo, na segunda estrofe. Lá nós temos um único núcleo, Dona Ana. Por isso o sujeito é simples. Já nessa oração aí, nós temos 2 núcleos, 2 seres praticando uma mesma ação. Quem são esses seres? João e Lucas. Por isso, nós classificamos esse tipo de sujeito
como sendo sujeito composto. Não é difícil. O sujeito simples é o sujeito oposto do composto, né? O nome já está dizendo. O composto é expresso por dois seres, né? Ele contém dois núcleos. Aliás, ele contém dois núcleos. E o sujeito simples só contém um. Vocês podem até confundir, mas não é Dona e Ana, não. Dona é só um termo que está sendo associado a Ana. Não são duas pessoas. Se fosse Dona e Ana, seria sujeito composto, tá bom? Quando é que vai ser sujeito composto? Tem outra dicasinha aí. Quando vocês puderem observar um ezinho no meio, ó. Aí nós poderíamos ter até mais de dois núcleos. Poderia ser João, vírgula, Paulo e Lucas jogam bolas. Então, o sujeito composto ele pode ter acima de dois núcleos, né? Dois núcleos ou mais. Essa foi simples. E o sujeito oculto? O sujeito oculto é o que se usa para se classificar quando o sujeito se esconde. Ninguém vê e ele está lá. Vamos todos à floresta. A afirmação certa é esta. O nós dá para enxergar. Por que eu coloquei isso aí? Porque quando temos escrito aí no exemplo, vamos todos à floresta, né? Nós temos aí um sujeito que não está nessa oração. Mas eu consigo deduzir quem é que vai para a floresta. Se eu perguntar, ó, quem é que vamos à floresta? Nós teremos uma resposta, não teremos? Quem é que vamos aí? Nós. Nós vamos todos à floresta, ok? Por isso que eu coloquei, ó, o nós dá para enxergar. Então, é por isso que o sujeito é chamado de oculto. Ele existe, só não está na frase. Como é que eu identifico o sujeito oculto? Observando a terminação do verbo. Se eu tivesse aí, ó, se eu tivesse, já entreguei, se eu tivesse a oração, vou à floresta, todo mundo ia saber que quem iria à floresta seria eu, mesmo que eu não colocasse, eu vou à floresta. Se eu quiser colocar o sujeito como sendo oculto, tornar o sujeito oculto, eu escrevo apenas vou à floresta, ok? O sujeito fica oculto, o sujeito eu. Aí, no caso, nós temos o sujeito nós oculto. Então, lembre-se, oculto é o sujeito existente, ele existe, ele só não vai aparecer na oração, mas você vai conseguir identificá-lo através do verbo. É só identificar o verbo que a gente identifica quem é o sujeito, né? Se ele estiver determinado na oração. Pronto. Agora, nós vamos para a oração sem sujeito, ok? A oração sem sujeito, ela existe? Sim, com certeza. Quando é que ela vai aparecer? Aí nós temos isso aí na penúltima estrofe. Fenômenos da natureza, exprimidos na oração, não apresentam sujeito, comprove a afirmação. Choveu muito em janeiro. Aqui se vê bem ligeiro, ninguém pratica a ação, ok? Ó, se eu aplicar as perguntinhas que a gente utiliza para identificar o sujeito, lembrem-se, as perguntas são: quem é que? O que é que? Vamos para a primeira. Quem é que choveu muito em janeiro? Tem resposta? Não, não tem. O que é que choveu muito em janeiro? Também não tem resposta, né? Porque ninguém é capaz de chover e nenhum objeto é capaz de chover. A natureza se responsabiliza por isso. Então, com fenômenos da natureza, nós teremos sempre orações sem sujeito. Nevou bastante ontem. O verbo nevou não é atribuído a nenhum ser, oração sem sujeito.
Ventou na tarde de ontem, oração sem sujeito, ok? Outro caso no qual aparece a oração sem sujeito. Desculpe. Se tiver a ver com tempo, ser, estar, fazer e haver. Exemplo, eram 15 horas da tarde. Todo mundo vai entender que o sujeito não está, nem se pode perguntar o que ou quem para ver. Pronto. O que eu quis dizer aí nessa estrofe? Se os verbos ser, estar, fazer e haver, se esses verbos, tiverem ligado a tempo, a oração também será sem sujeito. Vejam aí que na oração nós temos o era, o verbo ser. Eram 15 horas da tarde. Quem é que eram? O que é que eram? Nada, né? Nada de resposta. Então, é porque a oração não tem sujeito, ok? Se os verbos ser, estar, fazer e haver estiverem relacionados a tempo, então nós teremos aí mais um exemplo de oração sem sujeito. Qualquer dúvida, pessoal? Pesquisem, viu? E é só perguntar.